Bem, amigos do Portal Nordeste 1, estamos aqui hoje recebendo o deputado do PT, Anísio Maia. E a nosso convite passa a conversar conosco a partir desse instante. Deputado, o senhor é autor de algumas matérias importantes e também polêmicas na Assembleia. Dentre elas, para o início da nossa conversa, eu destaco a PEC da igualdade de gêneros, em vias de ser votada pelaquela Casa Legislativa. Não, na verdade, nós temos na Casa diversos centenas de projetos de leis, mas alguns deles, ou talvez a sua maioria, não tem relevância. São projetos de leis assim só para marcar tabela. E eu tenho apenas 60 projetos de lei aprovados, mas todos eles com relevância. Tipo esse que você está me falando. É um projeto de lei, que não é nem um projeto de lei, aliás, é uma PEC, uma emenda à Constituição do Estado da Paraíba, garantindo que nos próximos governos estaduais a assumirem, a composição do primeiro escalão deve ser igual entre homens e mulheres. Isso é apenas a Paraíba se adiantando ao que já está acontecendo no mundo. Porque no Canadá, no governo federal já é assim, na França já é assim, na Espanha já é assim, e agora no México também. Só que no México é mais ainda, são mais mulheres do que homens. Então, nós estamos nos adiantando, quer dizer, a Paraíba vai ser um estado pioneiro no que é digamos assim, uma evolução inevitável, que é a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Uma outra matéria de sua autoria, além dessa PEC, que vai ser apreciada pela Assembleia, está sendo, mas no plenário ainda não foi votada, aquela da discriminação pela orientação de gênero e tal. Inclusive, lá em João Pessoa, houve a concessão de uma liminar para que alguns estabelecimentos que deram entrada com a ação retirassem os cartazes, e essa liminar o Tribunal de Justiça, nessa semana, acabou derrubando. Essa nossa lei, ela obriga os estabelecimentos comerciais a fixar esse cartaz, alertando sobre a discriminação contra orientação sexual e identidade de gênero. Isso é um cartaz educativo. E eu fiquei muito contente, aliás, seguro, porque esse cartaz já existe uma grande identidade na sociedade em divulgá-lo. Ele foi amplamente aceito em todo o estado da Paraíba, inclusive até as associações comerciais editaram alguns volumes para distribuir com os seus associados. Mas agora, quando foi aprovada uma liminar cancelando a proibição, aliás, a exigência da sua exibição em 6 estabelecimentos comerciais. Mas agora, o desembargador Marcos Cavalcante derrubou a liminar, cancelou a liminar e concluiu a sua peça jurídica da seguinte forma. Ele falou, eu não vou conseguir reproduzir exatamente, mas foi isso, quase seguindo a rigor o que ele falou. Os cartazes já foram editados 10 mil e amplamente divulgados em todo o estado da Paraíba. Essas 6 pessoas que tentaram derrubar a lei representam uma minoria que não sabe conviver com a diversidade humana. Isso foi um desembargador que escreveu isso na sua sentença, mostrando que a justiça está sensível a isso e acha necessário que a luta pela diversidade humana seja preservada e uma campanha educativa seja mantida. Fiquei muito contente que foi ninguém menos do que o desembargador Marcos Cavalcante, uma figura insuspeitíssima. Portanto, mostra que a nossa campanha é uma campanha que encontra respaldo na maioria da sociedade. E os que são contra são justamente uma minoria que não aceita a evolução da humanidade, que não aceita a diversidade. Mas isso, na verdade, está superado com a peça
do desembargador Marcos Cavalcante. Deputado, agora falando da política propriamente dita, que rumo realmente tomará o PT nas eleições deste ano? Inicialmente houve um namoro mais assim, quase casamento com Ricardo, depois um afastamento e uma paquera com Lígia, agora digamos uma reaproximação com o bloco do governador. Prego batido, ponta virada, em que pese a convenção ainda não tenha acontecido, para onde vai o PT? Olha, eu lhe garanto uma coisa, nesse mercado persa que se transformou a eleição na Paraíba, não sei se é assim em todo o Brasil, onde ideias foram negociadas, mandatos negociados, votos negociados da mesma forma, o PT se manteve onde sempre esteve, com princípios, propostas e ideias. Então, qual é a ideia que orienta o PT? Que são poucos partidos que são orientados por ideias. Porque tem, inclusive, alguns partidos que dizem que pode estar em qualquer coligação. Você imagina, um partido pode ser único em qualquer um. Então, para que ter partido? Para que ter debate? Então, é como se fosse assim um leilão. Quem dá mais? O PT se manteve fiel à sua história. Nós temos ideias e estaremos orientados por essas ideias. Então, nós estamos negociando apenas com os partidos que lutaram contra o impeachment da Dilma, aqueles que lutaram contra a reforma da Previdência, aqueles que lutaram contra a mudança da legislação trabalhista, aqueles que lutaram contra a venda do patrimônio nacional, que são essas privatizações. Então, essa é a nossa orientação. E nessa orientação, nós discutimos com o PSB, o PDT e o PCdoB, além do PT, naturalmente, envolvido. Então, os partidos que lutaram contra o golpe e defenderam a soberania nacional e a democracia no Brasil, foi os quais o PT combinou. Fora disso, nenhum mais, porque não tem cabimento algum nós estamos apoiando um candidato a governador que tivesse ideias totalmente contrárias à nossa, apenas por negociata. Então, nós não fizemos isso, mantivemos a fidelidade a essa orientação. Agora, uma outra coisa. Essa semana, o deputado Luiz Couto acenou positivamente para a disputa ao Senado. Inclusive, já foi fotografado e visto ao lado de Veneziano e de João Azevedo. O PT deve ter mesmo candidato ao Senado e está definido, vai ser Luiz Couto? O PT é Paraíba, né? Porque tem muita gente que diz: esse senador não representa, esses senadores tratam só de negociatas, não pensa nos trabalhadores, nos agricultores. Agora, as pessoas que dizem isso têm uma opção: um senador acima de qualquer suspeita. Que Luiz Couto, ele é respeitado até pelos adversários. É um deputado que tem uma trajetória totalmente reta, não tem nada na sua trajetória que desabone o seu nome. Então, veja que possibilidade a Paraíba tem. Agora, tem um candidato nessa condição, é uma espécie de candidato ideal. Ele tem capacidade, tem experiência, tem proposta, sempre esteve ao lado do povo em todos os momentos e tem principalmente uma ficha limpa total. Então, esse senador agora existe. Esse senador existe nessa possibilidade, no deputado Luiz Couto. Então, nós estamos assim, digamos assim, aliviados. Agora nós temos em quem votar com a maior tranquilidade. Eu digo nós, falo dos paraibanos. Deputado, o senhor falava na resposta anterior de que a orientação do partido é de que se juntar às pessoas que votaram contra o impeachment, que votaram contra a reforma, contra algumas privatizações, mas o deputado Veneziano, que hoje é do PSB, votou contra o impeachment. E é candidato, ou pelo menos pré-candidato, a convenção não ocorreu, pelo menos até o dia 4, ao Senado. Luiz Couto do Senado, com um golpista, como é que fica esse V da vitória no palanque? Olha, quando a gente fala o golpe não foi apenas aquele momento onde votaram pela destituição de Dilma. O golpe, inclusive, prossegue, porque ele continua com várias ações.
Na próxima semana mesmo vão tentar vender a Eletrobras, um patrimônio do Nordeste que vale 100 bilhões, vão vender por 20, que estão leiloando o Brasil, uma grande negociata. Então, o golpe foi a supressão dos direitos dos trabalhadores, o golpe foi manter Temer por 2 vezes, o golpe foi o congelamento dos gastos públicos. Então, alguns políticos votaram na destituição da Dilma, mas depois se arrependeram. O senhor inclui veneziano? Acho que sim. Foi mudando o voto. Então, se você for ver, eu não estou querendo... Ele já pediu desculpas, não? Você está me cobrando uma coisa que ele que tem que fazer. Não, se o senhor ouviu, assim, alguma coisa... Não, ele inclusive já defendeu o Lula. Então, ele é digamos assim, um golpista arrependido. É isso aí. Então, como ele está querendo demonstrar o seu arrependimento na prática, e demonstrou isso votando nessas outras oportunidades favoráveis aos movimentos sociais, então você pode dizer que a ele pode até dar uma, digamos assim, uma chance. O PT da Paraíba, na sua opinião, deve perdoar veneziano? Ora, se ele subir no palanque, na minha opinião, não estou falando do PT, se ele subir no palanque defendendo o nome de Lula, ele já se posicionou contra Temer, esse negócio, então ele está, de certa forma, anistiado. Agora, quem engrossou o discurso essa semana foi o DEM e disse que quer reciprocidade. Em uma recente entrevista, o deputado Efraim foi perguntado se manteria a aliança com o PSB. Ele disse: nós queremos reciprocidade. Mas a aliança está mantida, nós queremos reciprocidade. E essa reciprocidade que fala o deputado é a vaga de vice. O DEM, ao contrário de Werneck, que votou contra o impeachment, mas depois, como o senhor disse, parece ter se arrependido, mas o DEM mantém essa postura de votou contra a reforma, aliás, votou a favor da reforma trabalhista, dentre outros e outros pontos. O senhor já disse outro dia na capital de que com o golpista o senhor não subiria no palanque. Se o DEM realmente compor essa chapa na condição de vice, como ficará o deputado Anísio? Olha, pensa num palanque difícil. Realmente disse, mantenho, não tenho nenhum acordo com o DEM, porque isso aí, na verdade, não tem penitência nenhuma, não tem nem purgatório. O DEM realmente é um partido que não tem nenhum acordo com o PT, porque ele trabalha contra o povo brasileiro, só vota contra o povo, foi a favor do golpe, continua no golpe, continua votando coisas terríveis. Agora mesmo o DEM vai votar pela privatização da Eletrobras, de novo. Então você que paga já uma energia cara, se prepare que vai aumentar. Porque tem esse papo furado de dizer que privatizando baixa o preço, isso é a maior conversa. Não tem nada a ver isso aí. Lembre-se que, inclusive, das tarifas telefônicas, foi privatizado e hoje o Brasil tem o celular mais caro do mundo, as suas taxas. É o Brasil, privatizado. Então, mas continuando, não tem acordo com o DEM. Eu estou numa situação difícil, porque eu não sou daqueles parlamentares que são aliados e fica balançando a cabeça, concordando a vida toda. Ninguém vai me ver isso. Eu estou na Assembleia, defendo o governo, mas nem sempre. Às vezes o governo está errado. E quando está errado eu voto contra. E tem muita gente do governo que fica emburrado comigo e tal, eu não estou nem ligando. O que vale são meus princípios. E nessa composição de chapa, muita gente ficou assim, digamos, chateado com a minha atuação, porque eu coloquei várias condições para o PT participar e fiquei insistindo. Você pode ver que era só eu que falava, praticamente só. O PT tem que ter um senador, essa chapa tem que ter um representante dos movimentos sociais. Mas quando concluiu, o que eu estava dizendo estava certo. Então, o chato, o deputado bronqueiro, tinha razão, mais uma vez. Portanto, na política tem que ter também o chato, aquele que não se cala nunca, que sempre fala o que pensa. Porque eu faço questão disso. Minhas ideias eu não escondo em canto nenhum. Eu quero que minhas ideias sejam sempre registradas, para que fique fácil para as pessoas me acompanhar. Então, eu acho que todo político devia ser assim. Você pensa isso sobre o quê? Eu quero dizer na mesma hora. Você pensa isso sobre o quê? Dizer na mesma hora. É isso que eu faço. Como eu tenho uma conversa só, uma ideia que é uma ideia que tem uma lógica e eu mantenho ela muito firme, não é nenhum problema para mim responder essas perguntas. Portanto, eu participei do debate da chapa, de certa forma deixei pessoas insatisfeitas, mas não estou ligando, porque terminou nós ajudando a chapa.
e agora escolheu Luiz Couto para senador, que melhorou a chapa, deixou ela mais competitiva, deixou João Azevedo mais forte, porque agora todas aquelas pessoas que lutaram contra o golpe, que lutaram pela democracia, que apoiam o presidente Lula, que está preso sem provas, que mesmo assim é o presidente preferido pelos brasileiros, notadamente no Nordeste, tem 60% de preferência popular. Então, na chapa de João Azevedo vai ter esse símbolo, que você olha para Luiz Couto, se lembra de Lula. Olha para Luiz Couto, se lembra do PT, o partido que foi atacado pela Rede Globo anos e anos, e agora deu a volta por cima, é o partido mais preferido também dos brasileiros. Então é isso, as pessoas têm que ter coragem para discordar, têm que ter coragem para expressar a sua opinião, e agora eu estou tranquilo, mais uma vez, valeu a minha teimosia. E nesse caso do DEM, o senhor reafirma de que se compor a chapa, o senhor não sobe no palanque? Seguramente não tem como, até porque palavra é para ser mantida. Então, vou continuar votando em João Azevedo, vou continuar insistindo que ele é o melhor candidato dos que estão postos, mas essa parte aí eu estou fora. Eu vou fazer minha campanha com o povo no meio da rua. Deputado, para a gente encerrar, o presidente Lula está preso e as pesquisas apontam ele como favorito. Há uma discussão jurídica sobre a legalidade da candidatura dele ou não. Para piorar, ontem a procuradora-geral, Raquel Dodge, acabou reunindo os procuradores federais para que fiquem atentos aos candidatos enquadrados como ficha suja e não podem receber, por exemplo, fazer campanha, se fizerem, com o fundo partidário. Se usar esse dinheiro, terão que devolver. Que impacto o senhor acha que tem no ex-presidente Lula, caso ele consiga registrar e manter essa candidatura? Incrível em que se transformou o Ministério Público Federal, nas suas instâncias superiores. Ainda bem que os procuradores de alguns estados ainda estão se mantendo com uma conduta, digamos assim, imparcial. Essa senhora, juntando esse povo para ser uma espécie de polícia da direita, polícia da arbitrariedade, isso é uma coisa que eu nunca vi no Brasil. Eu nunca vi isso. Quer dizer que elas estão querendo mais uma vez forçar um candidato a não ter espaço. Estão inclusive exorbitando a sua função, exorbitando. Como o Sérgio Moro estava de férias, é a mesma coisa. Estava de férias num país aí que não sei aonde, de repente acabou as férias dele para se meter numa ação que ele não tinha nenhum direito de participar. Porque o caso de Lula fugiu já das férias de Sérgio Moro. Ele não tem mais nada a ver legalmente, mas não, ele está ali, vai interferir, deu ordem à Polícia Federal, que ele não tinha poder para dar ordem à Polícia Federal, porque ele não era mais juiz dali da execução criminal, da execução da sentença, mas isso no Brasil é assim, o juiz agora faz o que quer, pensa como quiser, a lei ele faz o que querem, agora sempre contra nós. Aécio Neves está soltinho da Silva, pego com mala de dinheiro, gravado, registrado e filmado. Agora o senador Delcídio Amaral, que não foi pego com mala de dinheiro, apenas que disseram que estava, inclusive foi absolvido agora, estava criando obstáculos à investigação, foi cassado, foi preso, 2 pesos e 2 medidas. E essa procuradora, sinceramente, está prestando um desserviço à justiça brasileira. Lula vai ser registrado presidente dia 15, agorinha. Em agosto, nós vamos levar 50 mil pessoas para Brasília, o Brasil inteiro está torcendo por isso, e ele vai ser candidato sim, e nós vamos levar até as últimas consequências, que queira a senhora Raquel Dodge, que por coincidência foi indicada por Temer, coincidência, ela não foi a mais votada na eleição, mas Temer escolheu a sua pessoa, portanto, esses procuradores estão prestando um desserviço ao Brasil, porque estão fazendo da lei um papel sem valor. Isso é que é verdade. Deputado, muito obrigado por sua vinda aqui à redação do Nordeste 1, essas informações com os leitores e, por que não, os telespectadores do portal, a TV Nordeste 1. Muito obrigado. Bom, Fabiano, eu lhe agradeço a oportunidade, lhe parabenizo pelo bom debate que você nos
facilitou. Na verdade, é esse tipo de debate que nós gostamos, um debate de alto nível, perguntas muito bem elaboradas, no foco do que o povo brasileiro quer saber, e continuar nessa nossa caminhada. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, aqueles que vão repercutir inclusive esse debate, e sempre é bom ter debate de ideias no Brasil. Um grande abraço a todas as pessoas que lhe acompanham e dizer que estou à disposição para outra oportunidade, vim aqui comparecer, mas sempre nessa linha. Um debate de ideias, de propostas, um debate que enriqueça as opções do Brasil. E lembrando e concluindo, todo mundo alerta, dia 15 não é por Lula, não é pelo PT, é pela democracia. Nós não podemos deixar fora da eleição um candidato que foi preso sem provas. E outra coisa, o povo brasileiro, 60% dele está dizendo que quer Lula candidato. E mesmo os que não votam estão defendendo, porque é um direito sagrado a candidatura de Lula. É um direito sagrado para consolidar a democracia no Brasil. A todos vocês, um grande abraço e até outra oportunidade.